Belivaldo Chagas, ex-governador de Sergipe, candidato a vice na chapa de Yandra Moura, meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vindo aos estúdios, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, a você, a todos que fazem aqui a Fã e a quem nos ouve nesse momento. Afinal de contas, se você não tiver ouvintes, o programa não vai bem. E você não tem vai. muitos, graças a Deus. Belivaldo, qual o balanço que você faz desses primeiros dias de campanha? Como é que você acha que está o desempenho da sua candidata, da chapa de vocês? Olha, eu entendo como como positivo esse momento. Afinal de contas, os candidatos estão se apresentando para a população. E no caso específico, a nossa candidata Yandra, que não apenas agora nesse período de campanha, mas desde o primeiro momento em que resolveu se colocar à disposição da população de Aracaju como pré-candidata, e agora, claro, como candidata, foi percorrer os cantos e recantos, né, os mais diversos espaços de Aracaju, conversar com a população para sentir de perto o que é necessário para fazer, para que as coisas possam melhorar, para que Aracaju possa avançar. E com isso ela tem a oportunidade, como teve, de elaborar o seu plano de governo a partir da fala, da conversa, do sentir da população. Então eu entendo como um momento extremamente positivo, campanha é isso mesmo. Quem se propõe a isso tem que calçar um sapato, né, confortável para não dar calo nos pés e correr mundo, mostrando que é o melhor e mostrando que o que quer fazer, o que pode fazer para melhorar a vida do cidadão, que é quem está preocupado com isso. Como é que tem sido a recepção nas comunidades? O que é que você tem sentido pela sua experiência de vasto tempo de campanhas eleitorais? Olha, eu tenho realmente experiência de campanha. Afinal de contas, aos 64 anos, eu tive a oportunidade de ser por 4 vezes deputado estadual, 2 vezes vice-governador e governador do estado. Portanto, enfrentei eleições e participei de eleições de outras pessoas. E a gente sente a população no olhar. E no caso específico de Yandra, eu lhe confesso que estou impressionado com a receptividade, com o carinho com que as pessoas fazem questão de abordá-la, de abraçar. Eu fico aqui de cima da caminhonete filmando, porque eu costumo brincar, muito embora entenda a importância do papel de um vice, seja ele vice-prefeito, seja ele vice-governador, mas na campanha, a população quer abraçar mesmo é o titular do cargo. Eu brincava muito com o Deda, quando eu fui candidato a vice de Deda, que ele sempre fazia, como o Yandra faz hoje, né? Desce da caminhonete e ficava lá em cima. Eu e Zé Eduardo Dutra, que Deus, né, tem os dois num bom lugar. Veja a coincidência da vida, né? Eu fui candidato a vice-governador de Marcelo Deda Chagas e o Zé Eduardo Dutra foi o seu candidato, o nosso candidato a senador. E os dois já partiram, né, para outro plano. E aí ele tirava a onda com a gente. Por que vocês não descem? Eu digo, porque a população quer abraçar mesmo, é o titular, é você, meu querido. A gente fica aqui observando, lhe acompanhando, dando um apoio à força moral. E eu fico vendo realmente o carinho, as pessoas fazem questão, até da janela da sua carta ou da porta, de fazer aquele famoso desenho do coraçãozinho, de mandar um beijo, de sair com um cachorrinho nas mãos, porque ela defende a tese da construção do primeiro hospital público veterinário de Aracaju. Então, realmente, uma receptividade muito, mas muito boa mesmo, graças a Deus. No debate da Fã FM, você foi assunto de uma das perguntas feitas a Yandra. Se não me falhar a memória, acho que a candidata Candice, abordando o assunto funcionalismo público. Ela perguntou se o governo, a gestão de Yandra, seria de desvalorização do funcionário público, como foi a gestão de Belivaldo. Como é que você tem acompanhado um pouco a estratégia que vai acontecer sempre das demais candidaturas de tentar atacar a Belivaldo para tentar buscar contradições, digamos assim, na chapa? É natural, entendo com toda tranquilidade, faz parte da democracia. Cada um tem direito de dizer o que quer. Agora, um governador que ao assumir o governo encontrou servidores recebendo salário atrasado e colocou a folha em dias. Um governador, como costumava, e mais uma vez cito aqui Marcelo Deda Chagas, que é do partido, era do partido da nossa querida Candice, que aliás eu tenho um carinho especial por ela. Lembro-me como se fosse hoje, eu candidato a governador e Candice participando na nossa assessoria, né? Contribuindo para com a nossa campanha de governador. Então,
Como dizia Deda, em referência à raia miúda, o servidor comum. Pergunta ao servidor comum quem melhor aumento deu se não foi Belivaldo Chagas. Lembro que é algo em torno de 34% ou 37%. Portanto, eu respeitei, sim, valorizei o servidor público. Porque você sabe o que é você não ter a certeza de receber o seu salário em dia? E quem colocou a folha do servidor em dia foi Belivaldo Chagas. E está aí até hoje. Portanto, respeitar servidor não significa dizer desvalorizar servidor. Claro que você tem as mais diversas categorias, algumas foram contempladas, né, com um aumento maior, com a majoração maior do seu vencimento, outras não, mas fizemos concurso público. Ainda hoje o governador Fábio Mitidieri convoca aí servidores de concursos que foram autorizados no nosso governo. Mas como eu não estou aqui para falar do meu governo, cabe, portanto, a quem quiser fazer a colocação que quiser e a gente tem mais aqui respeitar. Eu vou roubar a pergunta de Magna Santana hoje. Logo de Magna, gente boa. Magna Santana, a todos os candidatos que vêm aqui, ela pergunta sobre o papel do vice, né? E aí eu gostaria de saber qual será o papel do Belivaldo Chagas em um possível futuro governo Iandra Moura. Olha, me permita sempre uma brincadeira como possível, até para tirar aquela onda que o Belivaldo é bruto, né? Veja, eu acho que o papel do vice, em primeiro lugar, é ficar quietinho no seu canto, cumprindo o que determina a Constituição e a lei orgânica do município. Titular é titular, portanto, prefeito é prefeito, vice é vice. Cabe ao vice, né, assumir o mandato nas suas eventualidades, no motivo de afastamento, motivo de saúde, numa convocação do titular do cargo. Ninguém nessa campanha tem mais experiência de vice do que eu. Fui vice de Marcelo Deda Chagas e fui vice de Jackson Barreto. Não criei problema para nenhum dos dois. Portanto, estando a nossa querida Iandra prefeita de Aracaju, e a Deus querer isso vai acontecer, de acordo com a vontade da população também, serei um vice bem comportado. Agora, claro que apostos para contribuir desde que convocado. A prefeita não está obrigada a convocar vice, mas ela precisa ter, e é extremamente importante que os dois tenham uma boa relação. Como eu sempre tive, repito, uma boa relação com os titulares dos cargos em que eu fui vice, com certeza absoluta terei um excelente relacionamento com a prefeita e, claro, contribuindo quando convocado. Afinal de contas, o cidadão que foi governador do Estado, que foi vice-governador, que foi deputado estadual, que foi secretário de Estado da Educação, secretário de Estado da Casa Civil, secretário de Articulação com os municípios, que tem a experiência que eu tenho, pode muito bem, quando necessário, ser buscado, né, para que contribua. Lembro-me que por diversas vezes o próprio governador Jackson Barreto ou o próprio governador Marcelo Deda fazia questão de me convocar para as reuniões. Eu sempre participei das reuniões de governo, que é natural que participe. E aí a gente apresenta as nossas sugestões. Quando o titular quer acatar, acata. Quando não acata, tudo bem, você não tem que ficar com raiva com isso. O que não pode é ter briga. Briga não serve. Portanto, é bom que tenhamos uma boa relação. E se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que a relação entre Belivaldo Chagas e Iandra será excelente, sabendo como eu sei me comportar, de que a prefeita será ela. Eu estarei como vice para colaborar quando preciso for. Nem adianta comparar, só na Saman Fiat tem oferta, tem vantagens e tem desconto. A única Fiat com DNA sergipano, marcado por sua identidade forte e resiliente. Aqui você tem tudo para sair com o Fiat que mais combina com você. Saman Fiat, Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulta e condições. Paz no trânsito começa por você. Você tem medo de dirigir? O SESC Senat te ajuda a superar isso e impulsionar a sua carreira. Com o curso Perca o Medo de Dirigir, você vai ganhar confiança ao volante. Instrutores qualificados e psicologia integrada garantem um aprendizado seguro e eficaz. Matrículas pelo 21074900, 21074900 ou acesse o Instagram, @SESC Senat Sergipe. SESC Senat, cuidando de você e da sua segurança no trânsito. Cursos e serviços gratuitos para profissionais do transporte. Já que eu roubei a pergunta dela, vou acionar logo ela, para que ela não roube outras que de repente ela tenha em mente. Magna Santana, 7h37. Tá bom, tá? Eu já estava pensando nisso. Obrigada, Narciso. Bom dia. Eu já sou governador, mas é porque o hábito. Isso é difícil, vai ser sempre chamado de governador Belivaldo, mas candidato. Belivaldo Chagas. Quando ele falou aí em vice, eu lembrei que certa vez, das várias entrevistas, uma delas, quando se falou em vice, eu falei alguma coisa e lhe questionei sobre vice. E a resposta foi, eu nunca mais esqueci. Nunca esqueci. Vice bom é aquele que não incomoda.
você vai falar, a sua fala, Belivaldo. Vice bom é aquele que não incomoda. Mas, enfim, então, falando ainda em vice, que é esse o seu papel neste cenário, nessa campanha, e aí eu faço 2 questionamentos rápidos. Um deles, o que leva um político como Belivaldo Chagas, com o histórico que Belivaldo Chagas tem, que assumiu o Estado, pegou dívidas, salário atrasado, como você citou, colocou, organizou as contas, arrumou a casa, pegou uma pandemia no colo, sobreviveu à pandemia, elegeu um sucessor e deixou a casa arrumada, deixou as contas em dia para o seu sucessor aceitar um cargo de vice para ficar quieto e não incomodar. O que levou? E como você responde às críticas naturais de campanha de que você é um vice que está escondido? Não teve no debate, lá nos bastidores do debate da FAM, teve uma turminha que eu vi ali cochichando. Cadê Belivaldo? Não veio. Enfim, e que Belivaldo nem na propaganda eleitoral tem aparecido. É como o André, que aí estão escondendo, por causa de algumas críticas, apesar de que você deixou o governo com uma boa aceitação, né, um bom nível de aceitação e de aprovação, ou melhor dizendo. Então, como responder a isso, candidato Belivaldo Chagas? Vamos lá, minha querida Magna, um abraço forte para você. Você sabe que eu sou um admirador da sua pessoa. Por que Belivaldo aceitou ser vice? E faço a questão de acrescentar, depois até de ter dito que não tinha mais interesse em participar de processo eleitoral. Por uma única razão, fui convencido por Iandra do papel que ela pretende exercer enquanto prefeita de Aracaju, ajudando as pessoas, colaborando para com o processo de desenvolvimento. O que é que eu ouvi de Iandra? Belivaldo, por que um cara como você, com a experiência que você tem, vai ficar, aí sim, apagado em casa, quando você pode estar colaborando com a minha gestão? Ouvi atentamente o que ela estava sentindo ao ouvir a população e aceitei essa missão de participar com o objetivo de poder colaborar, de poder contribuir com o processo de desenvolvimento de Aracaju. Ponto. Não fui atrás de querer aparecer. Se o meu objetivo fosse atrás de cargos para aparecer, como costumam colocar, e por que você não foi buscar uma candidatura de senador? Por que você não se resguardou para o processo de eleição de 26, candidato a senador, deputado federal? Com toda a sinceridade da minha alma, eu fui deputado por 16 anos, mas o poder legislativo não me apetece. O executivo, sim, como o próprio nome diz, você executa, você vê acontecer lá na ponta. E eu acho que eu posso colaborar, posso contribuir, como disse, sabendo do meu papel de vice. E reconhecendo que a prefeita é a prefeita, o vice é o vice. Portanto, estando no meu lugar, na certeza de que terei como colaborar, Magna. Acho que é isso, de coração, de forma sucinta, o que eu tenho a dizer é isso. Apenas para poder colaborar, para contribuir em função da experiência adquirida ao longo desses anos. Porque, repito, se quisesse alcançar outros objetivos, e partiria para outro processo. Brinco sempre dizendo, nunca deixei de pegar um avião quando necessário era para defender os interesses do Estado. Mas não gosto dessa vida, não penso nessa vida de toda terça-feira pegar um avião para ir para Brasília, toda quinta voltar para cá. Quando o avião entra em turbulência, eu me dando a rezar e reclamar, normalmente, olha, nada contra os gordinhos, pelo amor de Deus, né? Mas sempre tem que ter um gordinho na poltrona ao lado, dormindo de roncar, e eu fico xingando, coitados. Vamos morrer, ele não vai ver, mas não é melhor não ver? O avião, todo avião tem turbulência. Então, já esse acorda estado, no plano superior. Não é, tá entendendo? Então, eu não penso nisso para mim. Cada um tem seu comportamento. Olha, abrindo um parênteses para depois responder outra pergunta aqui. Muitas pessoas me criticaram pela maneira de governar e às vezes até fui criticado pelo fato de não ter atuado mais na área da comunicação, de não ter me comunicado melhor com a população. E você sabe que o titular do cargo, quanto mais ele atua com a comunicação, ele pode inclusive elevar o seu índice de popularidade. Mas eu não pretendia fazer propaganda de Belivaldo Chagas, até mesmo porque eu já tinha em mente, eu não serei candidato a nada a partir do momento que eu saí do governo, no processo de sai do governo, vai para uma candidatura ao Senado. Eu não era candidato à reeleição, então eu preferi muito mais
ao invés de investir, gastar, cada um dá aí a denominação que quer, com comunicação, eu preferi usar esse recurso para buscar o medicamento que faltava no hospital. Porque comunicação é extremamente importante. Já dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se estrumbica. Mas eu não tinha o interesse, a intenção de me patrocinar com recurso do governo. E mais, eu fui governador num período de pandemia. Eu ia estar fazendo propaganda do quê? Naquele momento, o que a gente tinha que investir em comunicação, como investimos, para orientar a população de como fazer. Então, cada um tem seu estilo, certo? Quanto à questão seguinte da nossa querida Magna, de que eu estaria sendo escondido, eu não enxergo dessa forma. Se você pegar o material de propaganda de campanha, está lá a foto de Andra e a foto de Belivaldo Chagas. Se você observar os carros que estão circulando nas ruas, tem lá uma plotagem com a minha foto, a foto de Andra. Eu vinha para cá agora, se você passar na frente ali do Detran, tem aquelas pessoas que ficam segurando bandeiras, temos lá bandeiras com a foto de Andra e de Belivaldo. Eu tenho participado de carreatas ao lado de Andra, onde essa semana mesmo ela dá uma paradinha, faz uma fala, meu vice, faça uma fala também. Ela não está me escondendo. Agora, o que é preciso observar é o seguinte, Andra precisa se comunicar com a população. Nós temos um tempo curto de televisão. Por que tem que usar a imagem de Belivaldo quando a prioridade tem que ser a imagem da candidata a prefeita? A prefeita estando bem, o vice está bem também. Com toda a sinceridade, mais uma vez, eu não voto quando é dado, vota na prefeita sabendo que ela tem um vice. E eu não tenho essas vaidades, essas preocupações de estar em linha de frente participando. Eu me sinto contemplado, tenho excelente relação com a equipe de comunicação do marketing da campanha de Andra, e lá eu sou inclusive ouvido, eu dou sugestões, né? A gente conversa quando tem a questão do debate, eu fui convidado a participar do debate. Não vejo que seja extremamente necessário acompanhar. Inclusive, nesse dia eu estava em Simão Dias, acompanhei de lá. Ela sabe andar com as pernas dela, ela não precisa de muleta, não. Já está mostrando que será uma prefeita independente e eu estou mostrando que serei um vice que sei ocupar o meu lugar numa relação totalmente tranquila entre prefeita e vice, que eu tenho certeza que isso vai acontecer sempre. Estamos entrevistando o candidato a vice-prefeito de Aracaju, Belivaldo Chagas. O calendário de entrevistas foi definido em reunião com as assessorias. Portanto, respeitando aí o acordado com todos, hoje é o dia de Belivaldo aqui nos estúdios. Alto Padrão, empresa especializada em fachadas de vidro e esquadrias de alumínio de alta performance, associada à BNT e Associação Nacional de Fabricantes de Esquadria de Alumínio, o que garante aos seus clientes produtos seguros e de altíssima qualidade. A Alto Padrão utiliza as mais modernas técnicas de fabricação e as melhores matérias-primas na construção dos seus produtos. Leve Alto Padrão para a sua obra e fique tranquilo. Alto Padrão, o nome já diz tudo. Telefone de contato 999860986. 999860986. Imagine-se tomando um café na varanda com uma vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais nova área planejada da construtora Selle. Essa é a vida que o Arbor Residências vai lhe proporcionar. Com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos, você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como o primeiro projeto vertical da região, o Arbor já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar, é um investimento inteligente no seu futuro. Arbor Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. Você disse que Andra não precisa de moleta. Tem candidato ou candidata que tem utilizado moleta nessa campanha? Não fiz referência a ninguém. Eu apenas fui enfático na minha resposta, né? Ela aprendeu a andar com as próprias pernas. Basta a gente observar a deputada que ela se tornou no Congresso Nacional, atuando com inteligência, competência e independência. E desta forma ela tem atuado, ela tem estudado, ela tem se preparado. Ela é uma jovem mulher de 30 anos que sabe o que quer, que poderia muito bem, se quisesse se manter na posição de deputada federal, eu tenho certeza absoluta que ela teria todas as condições no mundo de uma reeleição. Mas é como ela mesmo tem dito, uma coisa é o legislativo, onde você fiscaliza as ações do governo, onde você legisla, mas outra coisa é o executivo, onde você faz acontecer lá na ponta. Então, ela tem mostrado essa independência.
Claro que acompanhá-la, em algum outro momento, em alguma outra entrevista, eu poderia acompanhá-la. Mas o fato de eu estar ou não estar ao lado da Iandra num momento de uma entrevista, de uma conversa com alguém, significa dizer que eu estou me escondendo? Não. Se eu fosse me esconder, eu não teria aceitado o convite lá atrás. Me diz uma coisa, Belivaldo. Você, na época do seu governo, havia, em alguns momentos, você enquanto gestor da saúde estadual, um confronto com a saúde municipal no quesito de responsabilidades e da ampliação, digamos assim, da atuação da rede municipal para que não acabasse complicando, digamos assim, o atendimento nos hospitais, inclusive no hospital de urgências. Que sugestão você apresentou no plano de governo, por exemplo, na área de saúde, pela sua experiência, para que a candidata apresentasse à população aracajuana? A sugestão que eu sempre apresentei ao prefeito Edivaldo Nogueira. Edivaldo, coloque os postos de saúde para funcionar, pelo amor de Deus. Porque está estrangulando o Hospital João Alves, o hospital de urgência. Você é um cara da área da comunicação. E você acompanhou quantas e quantas vezes a gente viu a cidadã procurar o Hospital João Alves que estava com dor nas costas. O Hospital João Alves é um hospital de urgência, de média e alta complexidade. E muitas vezes Edivaldo me rebatia dizendo que não estava acontecendo isso e eu provei de que maneira. Eu tinha mania. Ia ao Hospital João Alves, não é novidade para ninguém, nem um governador. Todo aquele que for não está indo pela primeira vez não, porque eu fiz isso desde o primeiro momento que assumi o governo. E uma certa vez eu fui ao Hospital João Alves e determinei que se fizesse o acompanhamento, o levantamento, anotando o nome e endereço de cada cidadão, de cada cidadã que estava indo para o Hospital João Alves e o motivo da procura do Hospital João Alves. E a gente identificou várias pessoas, Narciso, dos mais diversos bairros de Aracaju, indo para o João Alves para relatar essas pequenas dores, esses pequenos incômodos. Então isso era sinal de quê? De que o posto de saúde, a unidade básica de saúde daquela comunidade não estava funcionando. E aí chamei em outro momento o prefeito Edivaldo Nogueira, com quem eu sempre tive um bom relacionamento, enquanto governador e ele prefeito, e mostrei que está aqui, é o cidadão do Bugio, está vindo reclamar de uma dor nas costas no jovem. E suas unidades básicas de saúde não estão funcionando, não? E o Inostopiva, para um processo um pouco mais complicado, que fica na área de cá, não vai resolver, não? Porque o cidadão deixava muitas vezes de ir para a unidade básica de saúde, de ir para o Nestopiva, de ir para o Fernando Franco, para ir para o Hospital João Alves. Por quê? Aquele sistema de porta aberta. E a gente conseguiu corrigir isso como? Colocando um profissional médico, digamos assim, para facilitar a explicação, na porta e saber em primeiro momento qual a sua reclamação de saúde, qual o seu problema, uma dor nas costas. Você vai ser atendido no posto de saúde da sua comunidade, porque senão você superlota aqui a unidade hospitalar de média e de alta complexidade e acaba prejudicando o atendimento dali. Então foi dessa forma que a gente sentou, que a gente discutiu, mas também, principalmente, ouvindo quem? Iandra. Por quê? Porque ela ouviu o tempo todo da população reclamação com saúde. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir ontem. Talvez não, porque você deve dormir um pouco mais cedo, porque você começa cedo aqui. Depende. E eu assistindo ontem o Jornal da Globo, que antigamente não, era das 11 aí, quando é lá para meia-noite, um representante até da Quest, que faz pesquisas para a Globo, mostrou e apareceu Aracaju nas reclamações, né, de pesquisas feitas em 22 capitais e Aracaju estava nesse pacote. 29% da população reclamou da área da saúde. E a gente observa, ouvindo a população, conversando com as pessoas, de que a maior reclamação da população de Aracaju é com a falta de assistência, com a falta de atenção na área de saúde. Ah, mas o prefeito construiu a maternidade Lourdes Nogueira. Que beleza, bacana, parabéns. Mas a questão não está na construção do prédio, está na maneira de atender as pessoas. Não se pode admitir um cidadão esperar 60, 90 dias para ter uma consulta. E não ter o feedback, não ter a resposta, vai na unidade, tenta no sistema, marca e não vem uma resposta. Então, há uma carência, há uma reclamação constante. Por isso é que Belivaldo, enquanto governador, ia nas unidades hospitalares, ia no Hospital João Alves. Assim que assumiu o governo, fez isso. E eu acho que esse é um papel que todo governante tem que fazer. Governante, seja ele governador, seja prefeito, eu tenho certeza absoluta que Iandra será assim, ela não vai viver trancada nos gabinetes de ar-condicionado, não, é visitando as unidades básicas de saúde, é visitando o cidadão, é visitando o seu município, que você vai sentir de perto o que está acontecendo. Então a minha contribuição nas mais diversas áreas,
quando da elaboração do plano de saúde, foi em função de quê? Da experiência que adquiri. Olha, se você chega hoje no hospital de Itabaiana, para não dizer que a coisa acontecia só com Aracaju, 90% do atendimento que é feito no hospital de Itabaiana é fruto de uma população dos mais diversos municípios da região que vão procurar o Hospital Regional de Itabaiana quando poderia estar sendo atendido na unidade básica do seu município. Então, o que acontece em Aracaju é isso. Papel. Exatamente. Infelizmente, por mais esforço que o prefeito tenha empreendido, ainda foi muito pouco. A população reclama, mas reclama. Olha, a obra é importante, a pavimentação paralelepípeda é importante, a praça bonita é importante, tudo é importante. E André já fez questão de dizer, o que está bom, a gente vai continuar. O que é preciso melhorar, nós vamos melhorar e muito, porque é preciso sim ter esse olhar. E se tem uma coisa que a população reclama, mas reclama em muito, é da saúde. Além da questão da educação, além da questão do transporte, enfim. Mas eu colaborei com isso, dando exemplos. Digo, olha, é preciso fortalecer o atendimento, é preciso respeitar a população. Como é que você tem um posto de saúde no seu bairro, mas para tanto é preciso construir mais postos, equipá-los, fazer funcionar. Porque não basta apenas você construir, pintar, deixar a forma física bonitinha. Você chega lá, não tem o medicamento, não tem o médico. Você fez o quê? Nada. Estamos entrevistando o Belivaldo Chagas aqui no Jornal da Fã. Tá fácil, tá Banese Card, tá fácil, tá MovePay. Mude sua vida financeira com o Banese Card e a MovePay. Mais controle nas suas compras e pagamentos rápidos e seguros. Acesse e saiba mais em movepay.com.br e banesecard.com.br. Não perca tempo procurando seus medicamentos por aí. Vá nas farmácias Edson, lá você encontra tudo. Linha completa de medicamentos e produtos de higiene e beleza com o menor preço da cidade. Chegamos em Nossa Senhora do Socorro, hein? Avenida Coletora C, Marcos Freire 2, Farmácias Edson, essa é de Sergipe. Belivaldo, no debate, já um pouquinho antes das entrevistas, Iandra tinha utilizado uma estratégia de pontuar o que ela considera contradições de Emília. Emília, em outras entrevistas, pontuar o que considera de contradição de Iandra. No debate da Fã, a grande expectativa, já que Iandra não foi para o debate da TV Atalaia, era essa possibilidade de confronto entre as duas. E esse confronto se repetiu pelos 3 blocos do debate. E a gente tem visto também pesquisas com os mais diversos cenários e, em algum deles, apresentando a candidata Emília, a candidata Iandra nas primeiras colocações. Como é que você tem visto um pouco esse cenário de duelo entre as duas? De forma natural, isso faz parte da estratégia política, do marketing de campanha. Se você tem uma candidata que está pontuando bem, a gente não pode esconder, porque as pesquisas estão aí. Ontem mesmo nós tivemos aí publicada uma pesquisa pelo sistema Atalaia de comunicação, onde a candidata Emília aparece em primeiro lugar e Iandra já em segundo, encostando na primeira. Os demais numa disputa, né, aguerrida entre 3 ou 4 candidatos. Então, automaticamente, a tendência é você polarizar com quem está na frente, para que mostre, né, as controvérsias, né, as colocações que são feitas, às vezes, né, no embalo da emoção, e você esquece o que você fez ou deixou de fazer lá atrás. Afinal de contas, nós temos uma candidata, né, que a gente trata no campo da política como adversária, mas que está querendo a mesma coisa que nós estamos querendo também. O que vai depender agora é da capacidade de comunicação de cada candidato com a população e a população entender quem está falando mais a verdade. Porque, para mim, o ponto principal é esse, é quem está falando a verdade, quem está falando com o coração, quem está falando com a razão, quem está falando com a emoção, porque às vezes você pode falar misturando tudo isso, mas não basta apenas e tão somente você dizer, vou fazer isso e aquilo outro, quando você vai ver na prática que você não vai ter condições de executar isso. Há quase que, né, uma obrigatoriedade de que o candidato apresente um plano de governo quando a sua candidatura. Ora, plano de governo todo mundo sabe fazer. Você pode contratar uma boa equipe, extremamente competente, fazer um plano de governo. A pergunta é execuível? Você vai ter condições de colocar em prática? Porque ainda que você faça um plano sincero, sucinto, com condições de executá-lo, você tem que entender que você pode contar lá na frente com o imponderável, com aquilo que você não esperava. Eu tive uma preocupação quando elaborei o meu plano de governo para minha candidatura do governador. Mas aí eu lhe pergunto, Narciso, e estava lá previsto que eu ia enfrentar uma pandemia, onde você tem que parar tudo para trabalhar em função daquilo?
Então é importante que tenhamos esse cuidado. E no caso específico desse embate, é natural que quem está encostando no primeiro procura o embate mais com aquele, sem que com isso você queira dizer que você está desprezando os demais. Todos são importantes. Todos estão disputando dentro do campo da democracia o direito de se apresentar à população. Agora, para mim, o que vale mesmo é a verdade. E eu encontro a verdade na fala de Iandra, em função do que ela viveu, do que ela está vivendo, das conversas que ela teve e continua tendo com a população. Meu caro Belivaldo Chagas, nesta reta final de campanha, o que é que a sua experiência lhe aponta do que nós teremos de, digamos assim, de acirramento ou de aumento de tom que possa prejudicar, você que já foi líder deste agrupamento, o agrupamento governista daqui para frente? Veja, o acirramento ele é inevitável. Vai afunilando, vai esquentando. O que a gente observa é que, querendo ou não, dentro do bloco governista, temos 3 candidaturas. É fato. Incentivadas, inclusive, lá atrás, pelo governador Fábio Mitidieri, que mandou que quem quisesse, orientou, né? Que quem quisesse ser candidato se jogasse, se apresentasse à população. E Iandra teve competência e se estabeleceu, num grau, inclusive, de independência. Muito embora, repito, estejamos politicamente no mesmo bloco. Não houve rompimento de ninguém. Às vezes é quem nos chama de dissidentes. Cada um se coloca na posição que bem quiser entender. Mas o fato é que, dentro do bloco, surgiu a candidatura de Iandra, surgiu a candidatura de Daniele e surgiu a candidatura de Luiz Roberto. Então, cada um agora está lutando para poder ocupar o seu espaço. Então, natural que, nesse afunilamento, os anos se acirrem. Mas o importante é que haja respeito. Você ir para o bom debate, para o bom combate, para a boa disputa, é natural. Agora, com respeito, sem querer atingir a pessoa, a figura física de quem quer que seja. Às vezes com matérias fakes, né? Querer atribuir a alguém algo que não tem. Eu me permita um parênteses até para fazer uma colocação em termos de defesa. No início da campanha, eu vi circular um card mostrando que eu teria adquirido 4 fazendas e declarado agora no meu imposto de renda, quando isso não havia acontecido em 2018. Eu desafio alguém a provar que o que está declarado em termos de propriedade na minha declaração de imposto de renda desse ano não tenha sido publicado na declaração de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Primeiro que eu não tenho 4 fazendas. Eu tenho uma propriedade de Simão Dias e você vai comprando 5 tarefas, 20 tarefas, 100 tarefas do vizinho e vai anexando. Tira a cerca e vai anexando. Eu tenho uma propriedade onde a sede da minha propriedade pertence à minha mãe, desde que meu pai morreu, nós não fizemos divisão de herança. E que, lamentavelmente, lá atrás, na minha campanha de governador, fizeram um vídeo mostrando uma fazenda, Narciso, com tanto gado, com tanto boi, que ainda hoje eu procuro essa fazenda e esse boi não encontrei. Ganhei aquela eleição e dizia, oh meu Deus, quem me dera saber onde fica essa fazenda que eu não tenho, pra eu pegar aquela boiada e fazer um churrasco para comemoração no dia da festa. Quer dizer, isso é de uma irresponsabilidade que não tem tamanho. Você querer... Como é que você declara no imposto de renda o que você tem e você está escondendo? Agora, veja como foi interessante. E por que o meu cuidado agora? Lembro-me que quando fui candidato a vice de Marcelo Deda, eu declarei meu imposto de renda. Você declara imposto de renda, tenho certeza absoluta. Então você tem lá um imóvel, uma casa. Todos os anos acaba repetindo que você tem aquele imóvel daquele mesmo valor, né? Assim, você não faz a correção a cada imposto de renda. Eu, de forma inocente, fiz uma declaração por escrito. Bom, eu tenho uma casa que eu acho que vale, sei lá, 500 mil. Aí botei. Quando somou, deu um valor X. Sabe qual foi a manchete do jornal? O candidato a vice-governador Belivaldo Chagas é o mais rico de todos os candidatos. Zé Carlos Machado, com todo respeito, que é meu amigo, era candidato a vice, salvo engano, de João Alves. Eu não me consta que eu tenho mais patrimônio do que Zé Carlos Machado. Então, o que eu publiquei está lá no meu imposto de renda. E não é verdade que eu tenha propriedades, e propriedades no plural, exceto quando você adquire uma propriedade de 30 tarefas de um vizinho, está lá no documento do cartório, então você incorpora. Eu, sendo sincero, transparente, boto no meu imposto de renda. Aí o cara vem e diz-me assim, Belivaldo declarou agora que tem 4 fazendas, mas em 2018 ele não tinha. Ele está querendo dizer o que com isso?
que no decorrer do período que eu fui governador, eu tive um enriquecimento nisso. Pelo amor de Deus, vamos respeitar. Não tem que ser nesse nível. O nível da disputa, de propostas, de você mostrar o que é que você pode fazer. E é isto que Iandra está fazendo. Apresentando propostas, dizendo à população o que ela quer fazer. Repito, falando com o coração, falando... Porque onde é que eu vou admitir que uma pessoa como Iandra, que poderia ter... Caiu alguma coisa aí, não? Teve uma pequena queda de energia, mas uma pessoa como Iandra, que está deputada federal, fazendo o trabalho excelente que ela está fazendo, com chance, né, de ter uma reeleição, se propõe a ser candidata, com fé em Deus será vitoriosa, e ela vai perder a oportunidade de se tornar a melhor prefeita da história de Aracaju. Mas eu não tenho dúvida. Mas ela é jovem, não tem experiência, a experiência se adquire, desde que você tenha competência para montar uma grande equipe. Está aí o exemplo do prefeito em Recife. Tem a mesma idade que ela tem. Está indo para a reeleição agora com 80% de preferência do eleitorado. Meu caro Belivaldo Chagas, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios, por essa entrevista. Espaço sempre aberto. Vamos continuar acompanhando aí os bastidores da campanha, que ainda tem muita coisa para rolar. Eu que agradeço. Portanto, que a população aproveite essa oportunidade, esse momento de campanha, para ouvir atentamente os candidatos, ver quem está falando com o coração e quem está mentindo, porque tem gente mentindo por aí, não me pergunte quem é, porque eu não vou dizer, tá entendendo? Porque eu sou um cara educado, não vou estar cometendo essa injustiça, né? De neste momento estar dizendo quem está mentindo, mas o fato é que temos uma candidata que se propõe a cuidar das pessoas, coisa que lamentavelmente não tem sido feita no presente momento. Vamos ao intervalo comercial e a gente retorna com mais informações aqui no Jornal da Fã. Agradecendo aqui a presença da Priscila Filizola, superintendente do Sebrae, filha do Belivaldo, que está aqui acompanhando a entrevista. O Ricardo e o Ed Carlos Queiroz acompanhando aqui na assessoria do vice de Iandra Moura. Volto já já.